pretendemos, com a ajuda de Deus, aqui estar falando da palavra do Senhor e observando o texto bíblico, como é do conhecimento, né? Este homem, membro do Sinédrio, autoridade judaica, religiosa, e ele foi ter de noite falar com Jesus, porque o ministério de Jesus estava em grande ascensão, e todo movimento que tem a questão de sinais, né, do mundo sobrenatural, atrai muita gente. Não que Jesus tivesse esse propósito, até porque o intuito dele era pregar o reino, ensinar, mas ele também curava os enfermos e não dizia para que eles falassem, mas mesmo assim as autoridades ficaram curiosas para saber que homem era este que realizava esses sinais e maravilhas. Você vai observando aí que ele foi ter de noite. Ele era príncipe dos judeus. Glória a Deus. E ele reconhece Cristo como um rabino. Mesmo que Jesus não fosse daqueles rabinos ali tradicionais, mas o seu ensinamento, ele causou uma impressão muito grande na vida daquelas pessoas, ao ponto deste homem ser um rabi, também um mestre, foi atraído por esse ensinamento de Jesus, né? Interessante que ele disse para Jesus que os sinais extraordinários, os milagres, né, todos estavam admirados, e ele reconheceu ele como um mestre. Dito isso, Jesus vai ser bem direto no assunto. O que Jesus vai dizer para ele? Bem, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então foi com essas palavras que Jesus se posicionou para este homem religioso, a necessidade de um novo nascimento. Glória a Deus. Então, o homem querendo materializar o discurso, será que eu vou, já sendo velho, vou voltar ao ventre materno? Como é isso? E aí Jesus vai explicar os meios pela qual ele poderia nascer de novo. Então nós temos aqui a necessidade da regeneração. Precisamos compreender o que significa essa regeneração. E aí no final ele vai dizer que, né, Jesus vai dizer que o ser humano que vem a este mundo é nascido segundo a carne, mas é um nascimento espiritual que vem do alto. Então ele diz: necessário vos é nascer de novo. Então nós vamos encontrar também muitas evidências na Bíblia sobre o novo nascimento. E o que essa doutrina tem a ver com a gente? Só tudo. Porque nós precisamos compreender ainda mais a doutrina da regeneração, do novo nascimento. Glória a Deus. Em primeira mão, nós queremos discutir com os irmãos, falar sobre, em termos de definição, o que é a regeneração. Glória a Deus. Primeiro eu quero dizer com vocês que o homem, por mais boa vontade que ele tenha, mas qual é a situação natural do ser humano? Como a Bíblia diz, principalmente nós tivemos agora nessa carta aos Efésios, mostrando, né, a situação, a degradação humana.
A Bíblia chama a situação do homem na seguinte forma. Efésios 2, acho que é o versículo 3, ele vai dizer assim, na carta, quando o homem, porque a Bíblia fala que no seu estado natural, olha aí, o versículo 3, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E naturalmente, o homem, a mulher, o ser humano, ele é considerado, ele é por natureza filhos da ira. Em outra parte do versículo 4, ele disse, não é o 4? Ele diz filho, não, é o 2. Que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha aí, irmãos. Entendam aí o texto aí. As pessoas que andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui são influências malignas que influem no comportamento das pessoas. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera onde? Em quem? Nos filhos da desobediência. Então é com essa mensagem que nós estamos mostrando aqui a necessidade mesmo do homem, porque o homem ele está degenerado. E a proporção que a humanidade, a gente percebe que o pessoal, né, tem uma teoria aí que os estudantes estudam, chamada teoria aquela Darwin, né? Charles Darwin, que fala sobre uma teoria que o homem ele foi aos poucos sendo melhorado até alcançar um ápice, mas tudo é o contrário. Essa teoria aí é só uma teoria mesmo. Na verdade, o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito e o pecado ele trouxe a degeneração humana. E o homem se tornou-se levado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. Então, por mais bem intencionado que ele seja, mas a sua natureza está degenerada. Então, irmãos, acompanhem conosco nessa noite o que significa essa regeneração. Veja no versículo de número 5. Jesus disse, na verdade, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o homem, na situação de degenerado, ele tenta uma mudança. Mas ele não consegue, porque ele precisa do poder de Deus, da essência de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então a vida de Deus é que pode fazer a mudança, a regeneração do homem e da mulher. Glória a Deus. O apóstolo João, além de escrever o Evangelho, ele escreve pelo menos 3 cartas, e uma das cartas que ele vai mostrando as evidências do novo nascimento, né, da regeneração, tem uma passagem bíblica lá na primeira carta, no capítulo 5, verso de número 12, essa comunicação da vida de Deus para o homem. Porque, na verdade, a Bíblia diz que o salário do pecado gerou a morte. Espiritualmente, o homem está morto. Só a graça de Deus, só o poder de Deus para restituir a vida de Deus na vida do homem que está perdido. Então, por isso que João diz, no capítulo 5, versículo 12, ele diz, quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida com Deus. Então, se você tem o Filho de Deus na sua vida, graças a Deus,
Porque você está desfrutando da vida com Deus. Você passou da morte para a vida. Você usufrui dessa comunicação da vida de Deus na sua vida. Isso é a definição do que é a regeneração. Glória a Deus. É por isso que o homem sem Jesus, ele não tem nada. Ele é uma folha seca, como diz o hino, caída no chão, que é onde o vento vai levando, ele não tem noção. Mas, irmãos, a natureza humana está degenerada, está pecaminosa. Aí o próprio Deus, através do seu poder, ele comunica vida a este homem e a esta mulher. E a partir dessa comunicação da vida, ele começa a usufruir. João 5,24 diz que ele passou da morte para a vida, não entrará em condenação, mas ele já usufrui da vida com Deus. Glória a Deus. Não tem vida melhor do que experimentar, do que usufruir da vida com Cristo. Glória a Deus por isso. Amém? Então, o apóstolo Pedro, ele vai mostrar, né, ele era uma pessoa altamente que foi transformado por Deus, né, como todo ser humano, cheio de problemas de relacionamentos, problemas na sua alma, no seu coração. Mas olha aí, glória a Deus, a palavra do Senhor, o apóstolo, na segunda carta, melhor dizendo, segunda carta, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim, irmãos, olha, você está experimentando o poder de Deus, né? A definição do que é a regeneração. Olha um outro aspecto da regeneração, é uma mudança de natureza. Perceba aí, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. As promessas de Deus são grandíssimas. Você não pode esquecer as promessas de Deus na sua vida, irmã em Cristo, porque são poderosas. Glória a Deus. Vale muito mais do que todas as riquezas deste mundo. As promessas de Deus não falham. E a Bíblia diz que nós temos recebido grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha aí. Agora você sabe que o cristão, ele tem que conviver com a velha natureza, né? A velha natureza. Mas ele tem agora uma nova natureza. Uma natureza espiritual. Uma natureza que ele vai ter que desenvolver através dessas promessas. Mas veja aí que houve uma mudança. Claro que o cristão, diante de Deus, ele foi justificado pela fé, mas ele recebe essa nova natureza. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Então, se você é uma nova criatura, irmão em Cristo, então você agora é participante da natureza divina. Esse participar da natureza divina aqui é a questão da mudança interna, a mudança de caráter, a mudança de mente, a mudança de pensamento, a mudança interior. Veja aí, só através dessa mudança, dessa regeneração, é que você consegue escapar da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. Porque senão você se torna prisioneiro da própria corrupção que está controlando este mundo. A concupiscência, ela é os desejos desenfreados da carnalidade, que domina a mente e o coração dos que não foram regenerados. Mas se você está regenerado por Deus, e se você ainda continua com aquelas velhas práticas, você precisa, glória a Deus, reafirmar e pedir, como Davi disse no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Ele pediu a Deus
a renovação do seu interior, porque ele percebeu que sem essa vida de Deus, essa vida com Deus, como Espírito Santo de Deus, ele estava morto. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu quero dizer nesta noite que essa concessão dessa nova natureza é um privilégio para aqueles que nasceram de novo. Uma outra coisa muito importante é que no Velho Testamento, principalmente os profetas Ezequiel, próprio Jeremias, eles profetizaram um tempo de mudança, onde o povo eleito de Deus não podia andar da mesma forma, porque Deus ia entrar em ação no coração, na mente dessas pessoas. Vejam aí uma promessa gloriosa de Deus no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Essa mensagem, irmãos, ela é importante porque o homem, será que ele consegue se auto-regenerar? Tem algum homem que se regenerou dessa sua própria degeneração? Tem não, irmão. Ninguém consegue uma mudança por si só. Essa mudança ela é proveniente de Deus, é o poder de Deus, é a essência de Deus, é a natureza que Deus estabelece em nós, é lá no nosso coração. Veja aí, 36, versículo 26. 26, o Senhor disse assim, eu darei um coração novo. Eu vou dar um coração novo. Glória a Deus. Irmão, esse coração velho de pedra, coração inclinado à idolatria, coração inclinado às concupiscências. O Senhor está dizendo assim, olha meu povo, eu vou dar um coração novo, e eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo, e vou remover o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E vou colocar dentro de vós o meu espírito, e fareis com que vocês andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os observeis. Interessante. Você ande e observe os meus juízos e estatutos. Estão entendendo aí como é que é a doutrina do novo nascimento? Essa mudança de um novo coração. Tem até um hino que diz, dai-me um novo coração. Coração disposto a obedecer. Coração disposto a amar, disposto a perdoar, disposto a abrir mão da minhas próprias vontades. Um coração que Deus achou em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Coração que adora a Deus, que glorifica a Deus, que reconhece a sua pequenez, o seu próprio pecado, mas reconhece que Cristo é a nossa justiça, e nele nós somos justificados, e nele nós recebemos um novo coração, mediante a sua graça. Meus irmãos, por que é tão importante? Por que o ser humano tem que buscar esse novo nascimento? Por quê? Glória a Deus. Irmãos, eu já nasci na igreja, mas você é nascido de novo, no sentido espiritual. Pense nisso. E peça ao Senhor nesta noite, dá-me um novo coração. Coração segundo Deus. Meus irmãos, por que é tão necessário essa mudança de disposição, essa mudança de hábitos, essa mudança que nós precisamos constantemente, paulatinamente, continuar e não envelhecer espiritualmente? A Bíblia diz que nós temos que ser criança, Não, tem um texto que diz assim, não sejais meninos levados por ventos de doutrina. É você ser uma pessoa tão inofensivo, tão sem maturidade, que qualquer situação você é captado, né? Você se torna uma presa de vãs filosofias e tradições. Mas a Bíblia fala que você tem que ser
adulto no entendimento e menino na malícia. Glória a Deus. Mas eu quero discorrer ainda um segundo aspecto dessa mensagem, para dizer que é necessária, por que é necessária a regeneração? Eu apresentei algumas definições do que é a regeneração. A regeneração, baseada no que Jesus falou para Nicodemos, é a comunicação da vida divina à alma do ser humano. A alma do homem precisa desse poder, dessa vida de Deus. Ela também é a concessão de uma nova natureza, como também é uma mudança de coração, no pensar, nas atitudes. É a nova criação de Deus. Uma outra coisa também que eu citei, baseada em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Veja, por que teria que passar por essa nova criação? Porque o homem estava degenerado, cativo ao pecado. Aí Deus disse: quem está em Cristo é uma nova criação de Deus. E Paulo diz que ele nos chamou, nós não fomos salvos pelas obras, mas ele nos chamou para andarmos em obras, uma nova criação de Deus. Essa é a obra do Calvário de Jesus. Mas entendam esse segundo aspecto sobre a necessidade da regeneração. Por que é necessário? Então, Jesus, nesse livro de João, o Senhor Jesus, ele escreve a pregação, né? Os ministros pregam muito sobre isso. Veio para o que eram os seus, mas os seus não quiseram nada com ele. Quem eram os seus? O povo que estava ali esperando o Messias. Mas como eles não quiseram nada com Jesus, aí foi o que o Senhor falou. Mas a todos quantos receberam. Você recebeu Jesus? Você creu em Jesus? O Senhor deu o poder de ser constituído filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Então, é necessário a mudança. Foi necessário a mudança. A mudança tem que ter. Sem mudança, ninguém pode ver o reino de Deus. Jesus foi bem claro nisso. Nicodemos chegou elogiando Jesus. Tem esse pessoal que chega, né? Oh, Jesus, mestre, ninguém faz os sinais. Jesus não teve nem muita arrudeio. Ele diz: olha, Nicodemos, só quero dizer que você é um homem da lei, você é um homem que conhece a palavra, você é um homem da religião, você é um homem do sinédrio, você é um homem de muitos conhecimentos, mas só tem uma coisa que está faltando na tua vida, homem. Você tem que nascer de novo. Porque você pode ser religioso e ao mesmo tempo ser degenerado. Glória a Deus. A degeneração, como eu expliquei, ela é natural do ser humano. Então, só mediante a regeneração de Cristo, glória a Deus, é que o homem pode receber todas essas bênçãos do novo coração, da nova mente, né? Então, Jesus explica para ele: necessário vos é nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus para nós, a necessidade do novo nascimento. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, aí o Nicodemos, né, vai discutir com Jesus algumas questões. Como é que é isso? Quais são os meios pela qual nós nascemos de novo? Quais são os meios aonde ocorre essa regeneração? Jesus explica para ele alguns dos meios que estão no verso de número, é o 6, é? É o 5? Não, é exatamente, no capítulo 3, ele fala exatamente no versículo 5, né? Então, Deus deseja, a vontade de Deus não é ver o homem degenerado,
propósito de Deus em Cristo, quando o homem se degenerou no jardim, e a geração humana se tornou, dali em diante, a Bíblia diz, e o próprio Davi, no Salmo, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Davi sabia do pecado que havia na sua natureza. Então, a vontade de Deus era que o homem pudesse ser regenerado. E esse é o propósito de Deus, ainda é. O versículo que nós citamos, que é o 12, diz que, veio para o que era os seus, o 11, né? Mas o 13 diz: os quais não nasceram do sangue. Veja aí, que a comunicação dessa vida com Deus não é de pai para filho, de sangue, não é da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas sim da vontade de Deus. É Deus quem quer que o homem seja transformado. Deus deseja a transformação do homem e da mulher. A Bíblia diz em Tiago 1:18, glória a Deus, escritor, Tiago, não é apóstolo, né? Mas ele diz que é a vontade de Deus, é um meio pela qual é o propósito de Deus restaurar o homem. Glória a Deus. O texto diz, irmãos, que segundo a sua vontade, Ele nos gerou de novo. Nós somos, como diz o apóstolo Pedro, vós sois a geração eleita. Um povo que foi gerado espiritualmente de novo. E por intermédio, essa nova geração não foi algo de pai hereditariamente, porque hereditariamente o pecado é transmitido do homem para os seus descendentes, como aconteceu com o primeiro homem. Glória a Deus. Mas escute aí, através um meio muito importante por a qual a transformação acontece, é a regeneração. Tito 3, esse texto aqui que eu estou lendo aqui, né? Tiago 1:18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra, ela funciona como, ela gera no servo de Deus, no homem, o processo da nova natureza, a regeneração. Jesus diz que tem que nascer de novo, nascer da água. A água não é a água literal, está falando a lavagem da água pela palavra. A palavra que traz a regeneração, né? No processo da criação divina, Deus estabeleceu, criou os céus e a terra, criou a natureza, criou o homem, criou os animais, criou os mares pela palavra. Ele foi criando pela palavra. Então, a palavra de Deus, ele é o meio pela qual o homem, ele recebe a transformação como uma semente incorruptível, na verdade, uma semente que não morre. Essa semente, ela brota, ela vai gerando um novo coração. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, meus irmãos em Cristo, nós precisamos de sermos regenerados, não pelas tradições humanas, nós somos regenerados pelo poder da palavra de Deus. Aqui estamos, né? O Senhor falou aqui nesse capítulo 3, né, que o Nicodemos queria saber como é isso. Não estou entendendo nada. O homem era mestre em Israel, mas precisava compreender mais alguma coisa. Na verdade, digo que quem não nascer da água, o meio pela qual a regeneração acontece é pela água. A água representa a lavagem da regeneração. Então tem que passar por essa lavagem. Glória a Deus. Tito 3:5 diz isso também, né? Então, meus irmãos em Cristo, através da vontade de Deus, através da palavra de Deus, o homem é regenerado.
Então são os meios pela qual nós podemos ser transformados, né? Se você se encontra com o coração ainda precisando de uma mudança na sua vida, e quem não precisa de mudança, Davi orou na sua angústia, no seu salmo de confissão, de penitência, de contrição. Ele disse: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito novo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a degeneração, ela está palpável neste mundo. Os homens são sujeitos a ser degenerados. Mas aqui está um meio pela qual você pode dizer assim: como o jovem pode se manter, como diz a Bíblia, puro? Como? Tanta depravação. Como o homem pode se manter puro em meio a tanta iniquidade? Só Jesus, só a palavra de Deus, né? A Bíblia diz: escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Está aqui o segredo da semente incorruptível, a semente de Deus, que trouxe uma nova geração no coração do homem. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo isso é porque este Cristo maravilhoso, né, no discurso de Jesus para Nicodemos, ele vai expressar um dos meios pela qual a mudança. Tivemos aqui uns meses passados aí, o pessoal aqui, né, a educação querendo trazer algumas mudanças, tirar esses termos históricos, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas a verdade é que isso não se pode ser negado. A história está em evidência, né? O Cristo que foi morto, o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi ressuscitado. Nós temos evidências tremendas que comprovam isso. Então não podemos fugir dessa história. Quer dizer com isso que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, foram meios pela qual Deus mudou a história do homem. O homem sem Cristo, ele está escravizado. O homem com Cristo, ele pode ser libertado. O homem sem Cristo, ele vive na dependência de uma religiosidade. O homem com Cristo, ele vive por intermédio da graça divina. Glória a Deus. Então, antes da morte de Jesus, todos os homens estavam condenados à morte. Não tinha como escapar da condenação. Mas Cristo se oferece como o Cordeiro de Deus para remover o pecado do mundo. Glória a Deus. E Jesus prega isso para Nicodemos. Nicodemos conhecia muito bem a lei de Moisés. Ele diz: olha, Nicodemos, quero dizer para você, tal como Moisés lá no deserto, no versículo 14, levantou a serpente de bronze chamada Neustan, né, que está lá em 18, 2 Reis 18:4. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado da terra, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Cristo foi levantado lá no Gólgota, foi crucificado entre os dois ladrões. E ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi este evento da história que pôde trazer, é o meio pela qual trouxe a regeneração, a condição do homem ser regenerado. Até porque Romanos 6 vai fazer uma comparação, porque em Cristo você vai à cruz, em Cristo você vai ser sepultado, em Cristo você é morto, em Cristo você é sepultado. Mas tal como Cristo ressurge da morte para a vida, assim nós andemos agora em novidade de vida. Estão entendendo aí o mistério aí? Por que foi necessário
que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que ele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo proporcionou, glória a Deus. E eu quero dizer ainda da ressurreição, que Pedro testemunha sobre esse milagre da regeneração. No capítulo, na primeira carta, eu li a segunda, né, falei sobre a natureza, mas a primeira carta a Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele faz uma ação de graça tremenda. Ele diz: olha, como Deus é grande, eu bendigo ao Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está bendizendo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, é pela graça de Deus. Sabe o que a graça proporcionou para o homem degenerado? Sabe o que a graça de Deus proporcionou para o homem caído no pecado? Sabe o que a graça trouxe para o homem que estava aprisionado? A graça trouxe pela misericórdia de Deus, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo, nós somos gerados de novo para uma viva esperança. Glória a Deus. Por intermédio da ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos. Entenderam aí? Os meios pela qual nós podemos ser regenerados. A vontade de Deus, propósito de Deus, a morte do seu Filho amado Jesus, a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. E como eu falei, né, a lavagem da regeneração pela palavra de Deus, Tito 3:5, a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que se evidencia, o que comprova o novo nascimento? Já falamos, já definimos o que é, o porquê, a necessidade, os meios pela qual o homem pode nascer de novo. Quais são as evidências do novo nascimento? Glória a Deus. Irmão, agora que eu sou nascido de novo, como é que eu posso comprovar isso? As evidências do novo nascimento. Meu irmão, mesmo que você seja nascido de novo, tenha nova natureza, tenha um coração regenerado, mas preste atenção, você vai enfrentar as tentações deste mundo. Como assim? Capítulo 3 de 1 João 3, João vai dar algumas evidências do novo nascimento. O versículo 9, ele diz que qualquer que é nascido de Deus, a tradução diz aqui, não comete pecado, mas não vive na prática do pecado. Até o pastor Domingo falou um pouco sobre isso, né? Então a prática, algo que se tornou um hábito na vida do homem. Então, quem é nascido de Deus, uma evidência do novo nascimento. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Como nós falamos, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver em tais práticas, porque ele é nascido de Deus. Glória a Deus. Então veja aí, a evidência do novo nascimento, da regeneração. Uma outra questão muito importante sobre o que vai evidenciar isso, 1 João 5. 1 João 5, nós vamos ter uma evidência muito importante, o versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Está falando sobre a vitória sobre a tentação, a vitória sobre o pecado. Não que você seja perfeito, mas o novo nascimento ele vai ser evidenciado sobre esse poder de Deus
que te proporciona livramento, que te dá graça, para que você possa, ele vai dizer assim, ó, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Capítulo 5, 1 de João, versículo 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Não tem outra evidência. Então, a evidência de que você agora luta contra a sua própria natureza. Mas você tem um suporte da graça, do Espírito Santo, da palavra. Você tem o suporte de Deus para que você possa resistir o maligno na fé, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Então, a evidência clara do novo nascimento está aqui, mas tem mais. Glória a Deus. O versículo 1 do capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê, você já creu que Jesus Cristo é o Senhor, você é nascido de Deus, você nasceu de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que quer dizer isso aqui? Então agora você é filho por adoção, então você tem que desenvolver essa questão da reciprocidade, do amor de Deus para com aqueles que também foram gerados de novo. Isso é uma evidência que comprova o novo nascimento, a regeneração. É o amor entre os servos de Deus. E esse amor ao próximo, né, como a Bíblia fala, é uma evidência autêntica. Como também o amor a Deus, né? Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. O amor a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, amados, são várias evidências que mostram a vitória sobre a tentação, o amor àqueles que foram regenerados, o amor ao próprio Deus que proporcionou a nova geração, a geração segundo Deus, a geração segundo o coração de Deus. Glória a Deus. O amor ao próximo, o amor a Deus, e além disso, todo aquele que foi gerado de novo, que nasceu de novo, como diz o apóstolo Pedro, não vou usar novamente a expressão de Pedro, na segunda carta, muito importante essa carta de Pedro, segunda carta, capítulo 2, verso 2, glória a Deus, que diz assim, ó, segunda de Pedro, não é segunda, não é primeira mesmo, primeira de Pedro 2 e 2, então você já agora experimentou uma outra evidência, ele diz, desejai afetuosamente, mas o versículo 1, né, você pode ler depois, deixai toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja, todas as murmurações, deixa esse negócio para lá. Isso faz parte da velha natureza do homem não regenerado, a malícia. A mentira faz parte da pessoa que não foi regenerada. As pessoas que fazem fingimento, né? Fingimento é você fazer uma coisa que você não é. As invejas, todas as murmurações. Agora, como novo nascido, desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o quê? O leite racional, que está escrito aqui sobre a palavra, né? Não falsificado. Irmão, tem algum leite falsificado aí que estão vendendo por aí? Tem o leite. Se naquele tempo de Pedro já tinha aqueles que promoviam a palavra falsificada, ele está dizendo aqui que você tem que desejar ardentemente o leite racional, não falsificado, irmão, pelo amor de Deus. Porque se você desejar esse leite,
racional, esse alimento espiritual, você está demonstrando que você ama a Deus, ama a palavra de Deus. E aí você vai proporcionar meninos recém-nascidos. Aí eu vou ser sempre um menino recém-nascido? Não, como eu falei, menino é uma malícia, mas você tem que crescer no entendimento. Crescer com Cristo. Glória a Deus. Aí tem um versículo aí, nessa parte final aí, que diz assim, ó: para que por ele, né, o leite racional não falsificado, né? Não falsificado, né? Para que por ele vades crescendo. Deus em Cristo nos ajude nessa noite a nós buscarmos esse leite espiritual que é a palavra de Deus, para trazer maturidade, para trazer fortalecimento, para não sermos meninos levados por qualquer vento de doutrina, para não sermos meninos inconstantes, mas para sermos pessoas adultas no entendimento. Glória a Deus. Para buscarmos realmente essa evidência do novo nascimento. Se alguma coisa na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que não está sendo evidenciada essa autêntica regeneração, glória a Deus, que nós possamos nos humilhar diante do Senhor e pedir a Ele graça, e fazer como Davi: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito novo. Glória a Deus, um espírito que possa trazer renovo ao nosso coração. Glória a Deus, é o que nós mais precisamos, né? Dai-me um novo coração, um coração segundo o coração de Deus, para que eu possa ter graça para vencer a tentação, porque isso vai autenticar que na minha vida, glória a Deus, embora o pecado está bem perto, mas nós não temos a prática, nós precisamos estar voltados para o Senhor, e o Espírito Santo vai nos dar o suporte para nós vencermos a tentação. Amém, irmãos em Cristo? Glória a Deus, que tenhamos essa palavra, o poder do Espírito Santo de Deus, e vamos evidenciar isso, como eu falei, as evidências, a evidência da vitória sobre a tentação, a evidência do amor ao próximo, a evidência do amor a Deus, a evidência do amor à palavra de Deus, a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos concluir, né? Já relatamos aqui a palavra do Senhor. O Senhor venha fortalecer cada vez mais os seus servos. Glória a Deus. Nós vamos concluir, mas vamos ouvir um louvor com a irmã Luciclê.